Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Absolute Lanterna Verde, edição número 11. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para me ajudar e manter o canal vivo. A voz de Oa surge afirmando que o ser ali existe no nível vermelho da luz, e que só poderia comandar aquela chama se tivesse total domínio de si mesmo e estivesse livre da raiva. Mas essa tentativa de impor a regra e a autoridade falha imediatamente. O ser se revolta, exigindo saber quem decide isso. Ele toma o controle da conversa e expõe a ferida central de sua existência, cobrando onde essa voz estava quando Shudar foi destruído e quando ele próprio foi forçado a sobreviver, deixando claro que seus poderes não nasceram do ensinamento ou equilíbrio, mas da perda absoluta. Vemos que isso foi uma visão de Hal Jordan enquanto estava inconsciente. Simon Bass, sentado ao lado de Hal, se assusta, chama os outros e anuncia que Jordan está acordando, quebrando o estado de espera passiva. Jordan desperta ainda confuso. Hal Jordan já consegue se sentar, tenta se situar e logo descobre que esteve fora por 3 semanas, associando o peso emocional ao estado em que se sente. Enquanto é alimentado, reage com desconfiança ao sabor e à forma da refeição, até perceber que foi alimentado enquanto estava desacordado, o que incomoda profundamente. A situação se torna ainda mais estranha quando Joe explica, sem rodeios, que comeu por ele e depois transferiu os nutrientes com o poder verde, deixando Hal Jordan sem reação imediata. Hal admite sua completa desorientação ao perguntar quem são aquelas pessoas e onde está. O grupo se estabelece em um antigo galpão mecânico abandonado fora de Coal City, um lugar esquecido e perigoso, escolhido justamente por isso. Cam explica que o espaço funcionava como casa segura, um refúgio essencial quando tudo dá errado, enquanto revela que a Argos e a DEO vêm monitorando os aliados de Hal há semanas e que, enquanto ele dormia, o resto do grupo se preparava. Quando a conversa chega ao ponto central, ela abandona qualquer rodeio e afirma que o próximo passo é eliminar o próprio chefe. Com Hal Jordan tentando acompanhar o raciocínio, os detalhes vêm à tona. Simon levantou suspeitas. O mascarado explica que apenas ele, Carrie e John Double sabiam da possível localização de Hal Jordan. Mas, pouco depois, o assassino de Hammond apareceu, indicando traição. Ele descarta a própria culpa e a de Carrie, restando a possibilidade de que Double tenha falado demais ou vendido o grupo. Cam organiza as implicações disso, explicando que todo o aparato montado serve para esse cenário e define o dilema final. Ou provam a traição e recuperam suas vidas, ou eliminam Double para não serem destruídos. Uma equipe armada avança pela mata em uma missão tensa, com ordens rígidas de formação e vigilância constante. Entre murmúrios de frustração e culpa, fica implícito que aquele trabalho é consequência de erros passados. A busca termina abruptamente quando algo invisível atinge o grupo com violência. O contato direto acontece quando a criatura finalmente se revela, gerando pânico imediato e acionando protocolos de combate. A ordem para disparar é dada sem hesitação e a equipe despeja fogo pesado, acreditando que isso resolverá a situação. Em segundos, fica claro que os tiros não surtem efeito algum. A situação se torna mortal quando Obsidian ataca, atravessando um dos agentes de forma fatal e levando o outro ao desespero. Em choque, um soldado dispara sem controle enquanto implora perdão, acreditando que está sendo punido por algo que fez. Mas o terror só aumenta à medida que percebe que não há saída. O massacre termina de forma abrupta, contrastado pela fala fria e irônica de Hammond, que está controlando a criatura e dizendo que a razão de tudo isso foi ter assobiado no elevador. Hammond tem uma conversa tensa com Carol Ferris, sua assistente. Enquanto ele tenta minimizar as mortes e debocha da formalidade, ela o enfrenta sem rodeios, deixando claro que conhece segredos suficientes para derrubá-lo. Hammond reage com sarcasmo e tenta transformar a situação em um ajuste controlado, reconhecendo que foi pressionado da maneira certa, mas ela encerra o debate ao afirmar que as vidas não eram o ponto central, e sim o controle do experimento.
O plano real é exposto quando Hammond apresenta o dispositivo Mento, garantindo sua eficácia e descartando Todd Rice como peça útil após o uso. Ele explica que o objetivo é mover o Obsidian, mas Carol deixa claro que o dispositivo é mais do que um controle, pois ele conecta mentes e inteligências alienígenas, o que o torna perigoso. Mesmo diante das ressalvas, Hammond demonstra satisfação e confirma que seguirá adiante. Hammond passa da teoria à prática ao ativar o dispositivo, descrevendo a experiência de estar dentro da mente do Obsidian e sentir um impulso constante de atração. Enquanto Carol o corrige e alerta para o perigo crescente, ele conclui que a criatura está procurando alguém específico, Hal Jordan, e que ao encontrá-lo, inevitavelmente chegarão até Joe Mullen. O grupo reorganiza os próximos passos com foco em encontrar John. A conversa leva até Limbo, cujas habilidades psíquicas são avaliadas com ceticismo, e ela deixa claro seus limites, explicando que não lê mentes nem prevê o futuro de forma precisa. A decisão segue de usar sua psicometria como ferramenta ativa, mudando o plano para uma abordagem psíquica direcionada. O teste começa com Libo explicando que fará leituras de objetos. Incentivada pelo grupo, ela aceita tocar a energia verde, enquanto Joe reforça a urgência de entender aquele poder. Limbo avisa que fará o possível, mas sem garantias. A leitura sai do controle quando Limbo é invadida por múltiplas vozes e presenças ligadas ao espectro emocional. O choque é físico e mental. Fica claro que Limbo não está apenas lendo energia, mas foi arrastada para um ponto de convergência. Carrie entra em colapso quando tenta transmitir informações críticas, alertando que algo imenso está vindo e que não se trata apenas de um mundo em movimento. Forçando a mente além do limite, ela aponta que há alguém dirigindo essa ameaça e define essa presença como uma sentença de morte. Enquanto o grupo tenta socorrê-la, o anel reage e se manifesta. Coincidência ou não, Obsidian chega até eles e golpeia de forma violenta, rompendo o espaço ao redor de Carrie. Em meio ao caos, ela reconhece a força com clareza inesperada e afirma que se lembra daquilo. Obsidian irrompe no local avançando sem piedade. Disparos são feitos em desespero, mas novamente não produzem efeito real. A visão de Carrie se confirma. Ela arremessa o anel e a história cruza um ponto irreversível. Simon é lançado violentamente e ferido. Com um golpe, sua máscara fica frouxa e ele se desespera. Cam assume o controle e ordena fogo contínuo. Mesmo com os tiros falhando, ela identifica o ponto crucial ao perceber que a criatura reage, que há uma mente ali dentro. Joe verbaliza a conclusão de que alguém humano controla a criatura e decide recuar para ganhar tempo, puxando o grupo consigo. A entidade reage de forma quase consciente ao reconhecer Joe. A ausência do anel, soterrado com Carrie, deixa claro que agora estão em desvantagem e o grupo foge. O foco se desloca para um cenário lunar, onde Guy Gardner e Jon Stewart observam o universo e discutem a humanidade com distanciamento. Eles reconhecem o surgimento do primeiro graduado no nível vermelho e questionam quanto tempo resta, concluindo que os humanos ainda não estão prontos. A conversa evolui para um conflito ideológico entre contenção e ação, colocando em dúvida as escolhas feitas ali. A tensão cresce quando a entidade vermelha percebe algo se aproximando e identifica uma anomalia a tomar. Antes que o debate continue, a presença se manifesta e se dirige diretamente a Jon Stewart, tornando o contato pessoal. A história então se encerra com a anomalia vermelha assumindo forma e autoridade diante das duas entidades, Jon e Guy, declarando sem ambiguidades que veio para tomar o controle. Essa foi uma pincelada da história da HQ Absolute Lanterna Verde, edição número 11. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!